pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos finalmente fazer aquela resenha e comparação das duas paletas Divine Rose 1 e Divine Rose 2 de Pat McGrath. Essas paletas aqui, se vocês acompanham lá pelo Instagram, vocês viram que chegou há bastante tempo pra mim, né? Eu comprei elas no lançamento. Essas edições aqui das Divine Roses foram lançadas com embalagens especiais. E sempre quando existe, né, essas coleções com embalagem de edição limitada, o negócio é concorrido. E como eu tava dizendo, né, se vocês me acompanham lá pelo Instagram, vocês viram que eu já fiz postagens com essas paletas, né, fizemos live, comparações das duas paletas, mas o vídeo não foi gravado. Na verdade, fiz 2 tutoriais de maquiagem que eu vou incluir nesse daqui também, só que eu não dei conta de terminar esse vídeo porque eu fiquei doente. Tive que dar uma pausa aqui no YouTube, já contei pra vocês em vídeos anteriores. Então eu falei assim, gente, eu não posso deixar esse material pra trás, nada mais justo, né, e nada mais... Moleque, você está me atrapalhando, querido. Então eu decidi retomar as resenhas aqui do canal, né, voltar a fazer as resenhas. Então vamos pegar da onde parou e vamos pra frente. Sim, estou muito empolgada e eu tava com muita saudade de fazer resenhas, pra falar a verdade. Vamos começar pelo começo e falar das embalagens. Elas vêm nessas embalagens aqui de papelão, toda a linha Mothership. Essas embalagens de papelão não se joga fora, né, pelo menos eu não jogo de jeito nenhum. A arte que tem nessas embalagens aqui é super elaborada, super bem feita, sabe? Um mega bom gosto. Assim como as paletas, as caixas também, assim, são praticamente artigos de decoração, artigos de colecionador. Daí essa daqui é a caixa da Divine Rose 1 e essa da Divine Rose 2. Tem um tema em comum, né, que são rosas, mas elas têm um mood diferente, sabe? Elas têm vibe diferente, vamos dizer assim. Essa daqui um pouco mais romântica, um pouco mais, né, etérea, a 2 mais impactante. Como de costume também, né, elas têm esse fechinho, não sei como que chama isso, faz essa amarração com a cordinha e ela abre como se fosse um livro, assim, né? Que livro que abre assim, né, meu bem? Eu não sei. Vem com um card aqui com os nomes das cores e aí você tira esse card se você quiser, ó. Ou seja, né, os nomes das cores não estão impressos na paleta em si. As embalagens das paletas em si são essas embalagens assim, tipo de acrílico, né? Bem pesadas, bem feitas, assim, muito luxuosas, mas que normalmente são feitas, né, em preto, né? Aquele preto meio envernizado, assim, brilhoso, muito bonito, chiquetérrimo. A minha primeira paleta Mothership da Pat McGrath foi uma dessas, ó, com a embalagem preta. Essa daqui, ó, é a Mothership Midnight Sun. Lindíssima essa paleta, mega coringa. Ela tem essa embalagem padrão, né, da Pat McGrath, preto verniz, assim. Quando essa paleta Divine Rose 1 foi lançada, ela foi lançada numa quantidade limitadíssima. Eu acho que foi lançada só pra Ásia e daí fez um sucesso absurdo e daí ela resolveu trazer a paleta de volta junto com o lançamento da Divine Rose 2. E aí eu acho que por isso também ela resolveu lançar na embalagem especial. Então imagina o lançamento da 2 com a embalagem especial e a 1 voltando também com embalagem especial, esgotou em, assim, minutos. A Pat McGrath já tinha dito que não teria restock. Então, assim, a galera foi à loucura porque todo mundo queria essas embalagens aqui diferentes, né, de edição limitada. E graças a Deus que a Nina Beauty Store, que foi com quem comprei as paletas, né, conseguiu e trouxe pra mim. Elas continuam à venda, mas na embalagem preta, que é maravilhosa também. Ela é luxuosíssima também, né, não perde nada. Hoje em dia, né, eu tenho essas 3 Mothership, então eu deixo ela aqui no meu rackzinho de paletas, decorando a minha penteadeira, né? Além de ser mais fácil de pegar, convenhamos, eu pego bastante essas sombras pra usar, principalmente as sombras especiais, né? As fatídicas sombras especiais. Como eu falei pra vocês, eu comprei essas paletas aqui, as 3 na verdade, com a Nina Beauty Store, né, que é a lojinha aqui em Porto dos Estados Unidos. Gosto muito dos preços dela, super recomendo ela pra vocês. Cada paleta dessa daqui custa $125. São paletas carérrimas. Eu aconselho vocês sempre a esperarem uma promoção. Inclusive agora pra Black Friday, todo o site estava com até 30% de desconto, inclusive essas paletas aqui. Espera uma promoção, uma hora ela vem, porque daí eu acho que vale muito mais a pena. Não que ela não valha aí os $125. Talvez não, poderia ser mais barata. Principalmente porque as mates não são assim
aquelas mates maravilhosas, melhores da vida. Mas a gente acaba justificando aí o gasto por conta das especiais. Cada uma delas tem 10 sombras, né? A quantidade de produto por sombra é 1,32, ou seja, o total de produto em cada paleta é 13,2 gramas. Não tem um custo-benefício assim tão magnífico quanto, por exemplo, Natasha Denona, que as paletas delas são $129 e essas paletas normalmente vêm com 15 sombras e 2,5 gramas de produto. O custo-benefício das sombras da Natasha Denona é muito maior, mas a gente faz vista grossa. Daí outros detalhes da paleta, essa daqui, Divine Rose 1, tem uma validade sugerida de 18 meses, a 2 de 12 meses, tem aí uma diferença de tempo sugerido de validade. Eu acredito que seja por conta da presença de um pigmento prensado nessa paleta aqui, que é essa daqui, né? Essa sombra rosa mais vibrante. Esse pigmento aqui provavelmente é um pigmento orgânico e formulações com pigmentos orgânicos normalmente têm uma validade um pouquinho menor. Eu acredito que seja por isso da diferença de validade dentre essas duas paletas aqui. E eu já vou fazer um adendo aqui sobre essa questão da validade das maquiagens. Tanto quando aparece esse símbolo aqui do potinho semi-aberto e com um número embaixo, ou quando vem nas embalagens que a gente compra aqui das maquiagens do Brasil, que vem uma data específica. Se tratando principalmente de maquiagens em pó, eu não sigo praticamente nem um pouco essa referência aqui dessas datas e desses prazos, porque normalmente essas maquiagens duram assim muito mais do que esses prazos de referência, principalmente, e isso é muito importante, se elas são armazenadas longe da luz do sol direta, longe do calor excessivo, longe da umidade excessiva também. Então a gente tem que ter esses cuidados com as maquiagens, né, de armazená-las e usá-las de uma forma mais cuidadosa para que elas durem o máximo possível. Sempre a gente tem que monitorar cor, textura, pigmentação, cheiro. Se você percebe que uma maquiagem começou a mudar uma dessas 3 coisas, você fica atenta. É bem difícil, né, de dar uma irritação, principalmente assim, coisas de procedência por estar estragada. Então a gente tem que ficar mais atento a essas características físicas do próprio produto do que exatamente basear nos prazos e períodos ali, né, nas datas que são colocadas nas embalagens. Pelo amor de Deus, gente, não vai comprar uma paleta dessa daqui, custa $125, ver que aqui ela dura 12 meses, depois de um ano você jogar isso aqui fora. Assim, sério. Para de ser doida! Pelo amor de Deus, gente, não vão comprar umas paletas dessa daqui, dali 1 ano, 2 no máximo, taca fora. Não precisa, podem ficar tranquilas que não precisa, mas a gente precisa armazenar elas de uma forma bacana. Por exemplo, não coloque essas paletas dentro do banheiro. Se você quiser se maquiar no banheiro, né, porque é onde tem o seu espelho, uma luz boa, etc, bacana, vai em frente, mas não deixe ela lá, sabe? Não guarde ela num ambiente que tenha muita umidade. Não guarde ela numa bancada que bate sol com frequência, porque isso vai acabar deteriorando o produto. E esse negócio aqui tem que durar a vida inteira. Pelo preço, isso aqui vai para o testamento. Outra informaçãozinha técnica é que essas paletas aqui foram feitas na Itália. A gente, mais um adendo. Eu sigo uma youtuber gringa, eu adoro ela. Ela se chama Alicia, mas eu não me lembro o sobrenome dela, e o canal dela chama Kinky Sweat. E aí, gente, ela faz as resenhas dos produtos no canal dela. Toda vez que um produto é fabricado na Itália, ela fala desse jeito: It's made in Italy. Que merda, hein? Eu adoro. E toda vez que eu leio agora, aí eu lembro dela falando, sabe? Italy. Gente, eu me divirto, sério, eu adoro essas coisas. Vocês sabem que eu gosto de ficar fazendo piada, sotaque, diversos, etc, né? Porque, sei lá, eu gosto. Vou deixar o canal dela aqui pra vocês, porque, gente, ela é fantástica. Ela faz resenhas, assim, maravilhosas, super rápida. Eu adoro, eu adoro. Ultimamente, é uma das poucas youtubers que eu tenho acompanhado, sabe? Nem ela, na verdade. Já faz uns tempos que eu não assisto os vídeos novos dela. Enfim. Bom, então agora vamos falar um pouquinho das sombras das duas paletas. Vou começar com as texturas e acabamentos que tem em cada uma. Essa daqui, a Divine 1, ela tem 2 mates, 2 sombras especiais, né, que são essa e essa daqui, né, que são aquelas super brilhosas, que inclusive estou usando ela. Uma duocromo,
que é essa daqui, ó. Ó, ela muda de rosa pra um alaranjado, um dourado, sabe? É bem bonita. São 4 metalizadas, assim, mais convencionais, vamos dizer assim. Elas são metalizadas brilhosas ainda e também bem pigmentadas. E essa daqui parece branca, né? Mas ela tem um reflexo iridescente, ó, rosado, assim. Mas é um rosado mais quente, sabe? É um rosado que puxa um pouquinho pro pêssego, um pouquinho pro laranja, assim. A seleção de cores dessa paleta, apesar de bastante gente falar que é uma seleção de cores fria, não completamente, né? Porque, assim, ela tem sim algumas sombras um pouco mais frias, com subtom mais frio. Essa, tipo uma champanhe. Essa daqui, tipo um taupe, bem bonita essa cor aqui. Esse outro marrom, que tem um reflexo também um pouco mais frio. Olha só, essas daqui são as 4 metalizadas, né? Convencionais. Daí eu vou fazer o swatch dessa daqui, que é a duocromo, e dessa daqui, que é a astral, que são dos acabamentos especiais. Tá vendo como é completamente diferente o acabamento da astral? Esse acabamento aqui, que é o acabamento que todo mundo fala aí, que é especial. Esta daqui é a duocromo, muito bonita, e essa daqui é a especial, astral. Ela é belíssima. Ó, tá vendo a diferença desses dois acabamentos aqui? Essa metalizada convencional e da astral. Ela parece que dá um acabamento de brilho molhado, né? E nessa seleção de cores aqui predomina tons mais frios. Mas essa sombra aqui marrom e essas duas aqui, né, elas são bem quentes. Dá pra você fazer um olho completamente quente, como eu vou mostrar pra vocês num dos tutoriais. Mas de qualquer forma, predomina tons um pouco mais frios. Bom, agora vamos falar um pouquinho dessa paleta aqui, a Divine Rose 2. Tem a embalagem Rose Gold espelhada, muito bonita. Dá pra você se maquiar olhando na embalagem, literalmente. Daí ela também tem essas 10 cores, né? Essas duas aqui são mate, estão na mesma posição que na outra paleta também. Essas duas aqui são sombras metalizadas convencionais, são essas duas aqui. Essa sombra aqui é uma das minhas favoritas dessa paleta. Olha só que linda, né? Um reflexo assim incrível. Tem essa sombra aqui, na verdade não é uma sombra, é um pigmento prensado, então por isso que essa paleta, ela não é chamada de paleta de sombras, ela é chamada de Artistry Palette, porque normalmente pigmentos prensados não são recomendados para serem utilizados próximo à região dos olhos, porque normalmente esses pigmentos aqui, eles têm um maior potencial de causar irritação, então muitas vezes esses pigmentos aqui, eles estão mais em blushes, em batons e tal, mas não em sombras. Uma porque acabam tendo um potencial um pouco maior de causar uma irritação na região dos olhos e também porque eles podem manchar a pele. Então, isso acaba fazendo com que a legislação dos Estados Unidos, né, o FDA, não aprove esses pigmentos aqui para serem chamados de sombras de olho. Tem que ser colocado na embalagem quando existe um pigmento prensado e essa paleta não pode ser chamada de paleta de sombras. Mas assim, a incidência de irritação é bem pequena, principalmente porque a gente sabe que a procedência dessa maquiagem aqui é maravilhosa, tem uma qualidade realmente muito alta, mas que sim podem acabar manchando a pele temporariamente. Caso você use essas sombras aqui e você perceba que a sua pele fica um pouquinho manchadinha por um tempo, é normal. Ah, e também não quer dizer quando outras sombras não mancham a sua pele que essas sombras são ruins. É porque é uma questão de diferença de pigmento. É mais relacionado à fórmula química desse pigmento aqui, ao invés da concentração desse pigmento. Daí, essas outras 4 sombras aqui são consideradas sombras especiais. Essa daqui é uma trichrome, ou seja, ela brilha em 3 cores diferentes dependendo do ângulo de incidência da luz, certo? Se você olhar de um lado, ela vai ser verde. Se você olhar de outro, ela vai ser rosa. Se você olhar de outro, ela vai ser pêssego. Bem camaleoa, assim. Essa sombra aqui eu também usei no tutorial que eu fiz pra vocês dessa paleta. Dá um efeito muito diferente pra maquiagem. E, ao mesmo tempo, não é um negócio, assim, extravagante demais, espalhafatoso demais, sabe? Um negócio muito over. Eu achei que
ficou muito sofisticada a maquiagem com essa sombra aqui. Daí tem essas outras 3 sombras aqui, né? 3 sombras especiais. Essa daqui que é tipo como se fosse um cobre, né? Um dourado acobreado. Esse dourado aqui, mega amarelo. A Pat McGrath ama colocar dourados em tudo, né? Eu queria saber como que é a casa dessa mulher. Meu, deve ter dourado em tudo. Pode ser, tipo, uma paleta cinza. Tem um dourado lá. Quando ela for lançar uma paleta toda cinza, ela vai arrumar um jeito de botar um dourado. Um é um pouco mais acobreado, né? E o outro é mais amarelo mesmo. Essa última aqui é a tal especialíssima, né? Do acabamento astral. Olha que coisa bela. Não tem quem chegou exatamente a um efeito desse, porque ela é muito espelhada. Ela acaba sendo um pouco mais fácil de ver aqui do que no meu braço. Aí agora eu vou mostrar pra vocês os swatches que eu fiz dessas duas paletas juntas, pra vocês verem as diferenças, né? De tonalidade, de acabamento também dessas sombras aí. Bom, gente, agora que a gente fez aí um apanhado sobre cada uma das paletas, eu vou colocar pra vocês os tutoriais das duas maquiagens que eu fiz usando cada uma delas. Se vocês quiserem que eu faça mais opções de maquiagens com essas paletas aqui, caso você tenha comprado a paleta, tá um pouco perdida, me deixa aqui nos comentários, tá bom? Que daí eu faço um vídeo só com os tutoriais das paletas, tá bom? E depois a gente volta pra eu terminar a comparação e falar aí qual que eu acho que é a minha favorita, e vai melhor em cada ocasião. Então, bora lá ver os tutoriais. vocês acharam dessas makes que eu criei com as paletas. Eu não sei se vocês reparam, mas eu reparei quando eu tava vendo essas filmagens mais antigas, assim, desses meses atrás. Nossa, eu tava com uma cara muito triste, né? Olhando pra minha filmagem, assim, sabe? Eu falei, cara, mesmo sem falar nada, eu falei, cara, eu não tava bem mesmo, sabe? Tanto é que eu nem consegui terminar o vídeo naquela época. É bom a gente olhar pra essas coisas, né? Mas enfim, né, gente? Acontece essas coisas, né? O importante é que estamos bem agora. Vou terminar essa parte de comparação das paletas falando sobre o que eu achei das duas, a minha experiência com as duas. A Divine Rose
1, eu achei o seguinte, ela é uma paleta muito fácil de você usar no dia e à noite também, tanto para você fazer maquiagens mais simples ou mais elaboradas, e o impacto dessas sombras aqui é muito grande, sabe? Porque elas são muito pigmentadas ou elas são muito brilhosas, sabe? Então assim, elas têm uma sofisticação, uma elegância. Essas sombras aqui, principalmente, né, conferem uma elegância assim para maquiagem incrível. Mas também eu acho que é uma seleção assim muito fácil para usar durante o dia, né? Caso você queira só um marronzinho no côncavo, um esfumadinho bem leve, só uma sombrinha brilhosa, né? Ela tem tons assim mais fechados, não são tons muito vibrantes assim que acabam chamando mais atenção num look do dia, né? Fazer o quê? Às vezes a gente tem sim, né, um dress code, a gente tem um padrão ali para seguir, infelizmente, né? Eu acho que essa daqui é extremamente versátil. Já a Divine Rose 2, ela já é uma paleta com sombras mais vibrantes, mais diferentes, porque ela tem esse pink, tem uma brilhosa cobreada, essa dourada amarela. Então, para quem gosta de cores um pouco mais abertas, essa daqui eu acho que seria uma melhor opção do que a Divine Rose 1. Normalmente, né, na verdade, essas paletas aqui de sombras da Pat McGrath, você pode usar tanto nos olhos como iluminador, como blush, etc, né? Em uma das maquiagens que eu fiz nos tutoriais, né, eu usei a sombra rosa e essa sombra pêssego aqui pra fazer o meu blush. E também usei essa daqui como iluminador. Então, assim, elas são paletas extremamente versáteis, né? Você não precisa se limitar a usar só nos olhos. Mas, de um modo geral, essa paleta aqui, ela tem cores e acabamentos mais tchan, mais impactantes. E essa daqui eu também acho que é uma das mais diferentes, né, com relação às outras paletas Mothership, por conta dessa diferença de acabamentos aqui. Ó, por exemplo, com relação a Midnight Sun, ela é basicamente uma paleta neutra, né? Obviamente que a gente tem uma emoçãozinha aqui com esse verdinho, mas ainda é um verdinho mais neutro. Esse roxinho, mas também é um roxinho mais comportado. Aqui é mais vibrante mesmo, é essa cobreada aqui. Então, a Divine Rose 2, eu acho que ela é bem única dentre a coleção de Motherships da Pat McGrath. Qual que eu escolheria se eu tivesse que escolher uma? Eu fico extremamente dividida. Dentre essas sombras especiais aqui, eu gosto muito mais da que vem na Divine Rose 1. Ela é mais champanhe, fica ainda mais impactante do que essa daqui. Na verdade, eu tô falando besteira. Essa daqui é mais champanhe. A outra, da Divine Rose 1, ela é mais fria. Só que a mais fria destaca mais. Então eu gosto mais dessa especial da Divine 1. Só que daí eu olho para essa paleta Divine Rose 2 por ela ter essa sombra aqui, essa segunda, que eu acho que é incrível. Um olho com só essa sombra aqui e essa aqui no cantinho, só para dar aquela profundidade, fica assim perfeito. Essa sombra escura eu acho muito bonita e eu gosto muito das mates dessa paleta aqui. Quer dizer, eu gosto muito da cor das mates do que da outra. Aí, no final das contas, eu acho que eu escolheria essa daqui. Tanto por esses detalhes específicos do meu gosto, como por achar que ela é realmente uma paleta diferenciada dentre as outras paletas Mothership. Mas assim, gente, eu escolho com dor no coração. Nossa, eu amo essas cores que tem aqui também. E assim, a minha única crítica com relação a essas paletas aqui, para ambas as paletas, e que na verdade eu sempre fiz para as paletas da Pat McGrath. As mates, assim, elas estão melhores nessas duas paletas aqui, pelo que eu consegui avaliar. Pouco mais fáceis de esfumar, isso mais com relação às sombras escuras, porque essas sombras mais claras mate, elas esfumam muito bem, não fica manchada. Agora, as escuras, elas dão um trabalhinho. É muito fácil de deixar ela manchada, principalmente quando você quer aplicar um pouco de sombra só. Se você quiser fazer um esfumado perfeito, assim, com marcação zero, né, coisa que eu gosto de fazer, você consegue, mas assim, dá um trabalho a mais. Essa é a minha crítica de sempre da Pat McGrath, dessas sombras, na verdade, mate, porque pelo valor, eu gostaria que elas fossem mais fáceis de trabalhar, assim como são as da Natasha Denona. Tá, elas ficaram um pouco melhores, essas duas últimas aqui, comparada com as mais antigas. E uma outra coisa que eu percebi também, depende bastante do que você tá usando
por baixo. No começo que eu tava testando essas sombras, eu tava usando bastante os corretivos da Lancôme. Aquele corretivo da Lancôme, o Camouflage, essas sombras aqui esfumam muito bem. Eu até fiquei impressionada no dia, até fui falar lá no Instagram e falei, gente, melhorou demais. Só que daí eu falei, não, agora a gente tem que testar com as coisas que eu sempre testo pra ter um padrão. Então eu voltei a testar com o meu Primer Potion da Urban Decay, com os primers de sombra, pelo menos esse da Urban Decay e o da Hourglass, eu tenho um resultado igual, sabe? É muito parecida a performance dessa sombra. É mais difícil de esfumar. Você tem que usar um pincel diferente, você tem que usar um pincel específico ali pra conseguir fazer esse degradê ficar pleno. Então assim, melhoraram, mas ainda tem espaço para evolução. E aí, pra esfumar essas sombras, eu percebo que pincéis de esfumar de cerdas naturais e que sejam mais densos são mais fáceis de você conseguir um resultado mais rápido. No final das contas, né, apesar dessa crítica, ainda acho que essa é uma paleta, assim, essas são paletas maravilhosas que valem, assim, muito a pena caso você queira testar todos os tipos de acabamento que a Pat McGrath tem. Ambas as seleções de cores são muito bonitas, elas são muito versáteis também, você pode usar no rosto, nos olhos. São paletas realmente que você consegue aproveitar bastante de diferentes formas, né? E também para diferentes ocasiões. Pelo conjunto, eu acho que elas valem muito a pena, caso você realmente queira ter essa experiência, que o pessoal fala, experiência Pat McGrath completa, com as embalagens bonitonas, né? Os espelhos bisotados, essa paleta aqui pesada, enfim. Agora, se você quer começar a usar as sombras da Pat McGrath, né, não tem nenhuma paleta delas, eu já indicaria você a ir pros quads. Principalmente os quads que ela lançou no final de 2019. Aqueles quads têm todas as sombras especiais. Eu sugiro que vocês comecem, né, pela seleção de cores que vocês mais gostarem dos Blitz Astral Quads. As que ela lançou agora em 2020, os 3 quadros que ela lançou em 2020, não tem sombras especiais. Quer dizer, não tem as sombras Astral. Eu acho que vale muito mais a pena comprar essas primeiras lançadas aí, porque realmente todas as sombras vão ter uma intensidade de pigmentação, uma intensidade de brilho muito mais interessante. E avaliar se pra você ela vale esse dinheirão todo. Porque, né, gente, todo mundo tem suas prioridades, todo mundo tem os seus gostos e etc. Às vezes a pessoa prefere ainda mais outras opções de sombra, outras opções de acabamento, porque também não é todo mundo que gosta de sombras extremamente brilhosas. É isso, gente. Eu acho que esses são os meus pontos, né, que eu queria levantar com relação a ambas as paletas. E aí o que eu acho que seria interessante vocês pensarem para poderem avaliar uma compra de uma dessas paletas aqui ou até das próximas que saírem por aí, para ver se faz sentido para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito contente de voltar a fazer resenhas aqui no canal. Me falem aqui nos comentários qual a próxima resenha que vocês gostariam que eu fizesse. Temos muita coisa nova aqui, né, que eu ainda não trouxe pro canal. Já mostrei algumas coisas lá no Instagram. Me deixe aqui nos comentários aquilo que vocês gostariam de ver resenha aqui no canal, tá bom? Avalie o vídeo, deixa um joinha pra mim caso você tenha gostado, porque isso me ajuda muito a saber, né, o que vocês acharam também, e também ajuda muito o canal a crescer. E se você que tá me assistindo ainda não é meu inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Aperta no botãozinho vermelho e também ativa as notificações. Então, gente, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.